Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da área previdenciária aqui de Tozini Freire. Eu sou Caio Taniguchi, sócio da área. A gente tem feito uma série de papos a respeito de pílulas de bem-estar e felicidade. Hoje o tema é quase lá, vocês vão perceber que tem muita conexão, mas hoje é um papo um pouco diferente. De um tema que está super aqui na atenção dos nossos clientes, no foco também de uma potencial fiscalização do Ministério do Trabalho, e impacta diretamente todos os grandes empregadores e empresas aqui no Brasil. A gente vai falar um pouco a respeito da regulamentação do Programa de Alimentação ao Trabalhador, ao PAT. E para isso, hoje eu conto com uma presença super ilustre aqui de Ale Carreiro, Ale Godoy, da Flow Nutrição. Obrigado por aceitarem o convite. Bem-vindas ao escritório. Por favor, se apresentem. Caio, obrigada, então, pelo convite da gente estar aqui com você hoje. A gente veio falar um pouquinho da Flua, né, entender um pouco do histórico, né, de tudo que vem acontecendo aí do PAT nos últimos anos, e também contar um pouco da gente. Então, a gente é uma solução corporativa de nutrição, né, a gente já está no mercado faz alguns bons anos aí, atendendo parte de consultas, parte de palestras, então a gente vem com conteúdo em vídeo também, para trabalhar a educação nutricional, e a gente tem um estilo diferente de pensar alimentação saudável. Quer contar, Lê, um pouco? Vamos lá, eu sou então Ale Carreiro, né? Somos as Alês, é muito comum as pessoas se identificarem assim, nutricionistas, né? E temos aí a Flua Nutrição para trazer uma solução que trabalhe a alimentação de uma forma leve, de uma forma possível, prática, né, dentro da rotina dos trabalhadores, enfim, dos colaboradores. Sensacional. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Então, a ideia é que nesse bate-papo vou tentar deixar todo mundo na mesma página dessa confusão legislativa, das grandes alterações que aconteceram nos últimos anos. Já são 4 anos com sucessivas alterações e sempre tem alguém reclamando, né? Ou empresa beneficiária, ou facilitadora, ou os prestadores de serviço que não entendem o que as normas querem dizer. Então vou deixar todo mundo na mesma página, depois vou pedir a ajuda de vocês para entender a percepção de vocês a respeito desse tema. Eu acho que mais do que isso, né, nossa ideia é apresentá-las aqui como uma solução para o mercado totalmente aderente a essa tentativa de regulamentar novamente o setor. Então, vamos lá. O PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, é uma regra que nasceu na década de 70. E foram lá mais de 30 anos para conseguir uma alteração, né, desta norma. E por que isso aconteceu? Todo mundo percebeu que o programa não tinha mais como foco o trabalhador, a trabalhadora. A escolha do fornecedor, né, que ia fazer a gestão do VA, do VR ou do refeitório, estava muito mais baseado numa decisão comercial financeira do que, de fato, numa melhoria da qualidade da alimentação desse trabalhador. Algo que nasceu com esse espírito na década de 70, que era, na verdade, até oferecer alimentação para quem não tinha acesso. Então, a gente tem aí 3, 4 décadas depois, perceber, então, que a gente tinha um desvirtuamento dessa política tão importante para o país. Então, veio o decreto 10854, lá em 2021, para dizer, opa, a gente percebeu que o mercado hoje tem navegado por mares não tão bacanas, que não beneficiam as pessoas. Então, primeira coisa, nós vamos regulamentar o PAT e vamos trazer restrições para as práticas comerciais. Então, lá em 21, se acabou com prazo para pagamento e com o famoso rebate. E nesse decreto, eles deram um prazo de 180 dias para adaptação dos contratos. Super razoável. Então, o pessoal foi já se adaptando e disseram, opa, mas o mercado, o brasileiro é super criativo para dizer, tudo bem, a gente não vai mais conceder prazo para pagamento nem rebate, mas a gente vai começar a conceder outro tipo de vantagem comercial ainda para o empregador. Então surgiram, geralmente, pagamento de plano de saúde, academia, eventualmente, aqui é uma consultoria em nutrição, conceder um cashback, mais alimento, etc. Por conta disso, então vem um novo decreto, que é o 11678, para dizer, opa, para lá. O mercado continua fazendo o que eu não quero que faça. Então, além de vetar o prazo para pagamento, o rebate, também não quero encontrar cashback. Não quero encontrar pagamento de boleto, de fatura. Melhor, eu não quero nada que não tenha uma relação exclusiva com a saúde e segurança nutricional do trabalhador. Aí acho que não sei se surge o advogado nesse meio do caminho e fala, opa, vamos entender então, numa interpretação literal, o que está proibido a partir de agora. Sim. Então, tudo está proibido desde que não trate, primeira caixinha, de saúde, ou outra caixinha,
segurança nutricional. E aqui ponto importante, né? Esse decreto é de 23, mas a gente teve uma alteração na lei do PAT em 22, né, que é um passinho para trás. E essa lei, como é de 22, só contemplou o que na lei do PAT? As primeiras restrições que vieram do decreto 10.854. Ou seja, a lei do PAT hoje, de forma expressa, trata de qual restrição? Do prazo para pagamento e do rebate. A gente volta para 2023. Diferente do primeiro decreto, a alteração foi do dia para a noite. E as empresas falaram, Caio, como assim? Acabei de pactuar com a empresa facilitadora que ia receber um subsídio para o plano de saúde, ou para o Gympass, ou para uma consultoria nutricional, ou para uma cesta de Natal. O que eu faço? E aí surgem de novo os advogados, para o bem e para o mal, para dizer, calma, isso aqui a gente tem uma tese, para eventualmente dizer que o decreto extrapolou a sua função, porque ele vai além do que está previsto na lei. Então a gente pode discutir. E mais do que isso, a gente continua com a interpretação válida de que tudo que tem relação com a saúde está previsto como permitido pelo decreto. Mas o Ministério do Trabalho volta para, gente, não é isso. Já entendi o que vocês estão fazendo. Então o Ministério do Trabalho edita uma portaria, que é 1707, também lá de 23, para dizer, eu interpreto e quero que todos interpretem essas restrições como só é admitido que a empresa beneficiária do PAT receba qualquer vantagem comercial que trate exclusivamente da melhoria da qualidade da nutrição que é entregue para o trabalhador. Não me venha com nada diferente. Aí ligaram de novo para os advogados e disseram, e aí, Caio? Vão dizer, poxa, isso está previsto em portaria. Né? Será que a portaria pode criar uma obrigação legal que não está no decreto, que não está na lei? Ou seja, tem uma tese que já algumas empresas discutem e a gente sabe que vai rolar muita água embaixo dessa ponte para saber se isso de fato vai conseguir ser implementado ou não. Por mais que acho que haja muita clareza que a gente queria mudar um pouco do setor. Né? Até dar um passo para trás aqui. Por que o setor queria mudar? Porque a dinâmica qual era? Quando uma empresa facilitadora dá esse tipo de benefício, da onde sai o dinheiro? Da onde sai o custeio desses benefícios? Eles acabavam cobrando taxas, né, de desconto, de deságio no estabelecimento comercial que vende o alimento, que vende a refeição. E esse estabelecimento não quer tomar prejuízo. Então o que ele fazia? Ele aumentava o valor da refeição num percentual superior a daquele desconto. Quem sofreu no final do dia? O trabalhador. Cada um de nós. O poder de compra dessas pessoas vem diminuindo. Então, acho que por isso que o governo resolveu investir e aqui trazer muita seriedade nas restrições comerciais. Mas não parou por aí. Diante da ineficácia ou da falta de implementação, até porque as fiscalizações ainda não começaram, até onde a gente sabe por parte do Ministério do Trabalho, veio um novo decreto, que é o 12.172, né, de algumas semanas atrás, que eles buscam basicamente o quê? Em relação às restrições comerciais, ele reafirma tudo o que eu já disse para vocês, mas traz um pedacinho da portaria 1707 para dentro do decreto, para trazer aquela interpretação que, de fato, a única vantagem comercial admitida tem que tratar exclusivamente da qualidade, da melhoria nutricional das pessoas. Qualquer coisa diferente disso vai ser objeto de contestação, de fiscalização, de uma autuação que pode resultar no cancelamento da inscrição no PAT. Então o impacto é super relevante. Mas a tese também continua. Caio, está no decreto, mas não está na lei. A lei lá da década de 70, que foi alterada até pela 14.442, não trata disso dessa forma. Não acredito tanto na tese, tecnicamente falando, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Então a gente tem muitas coisas. Mas mais do que isso, o decreto também 12.172 trouxe diretrizes de como o negócio de alimentação e refeição tem que funcionar no Brasil em termos de arranjo aberto ou arranjo fechado. Né? Hoje as grandes facilitadoras trabalham com o que a gente chama de regime arranjo fechado. Aquele estabelecimento tem aquela maquininha que só passa aquele cartão. Agora com o novo decreto não. A gente tem que admitir a interoperabilidade. Né? As empresas que atendem mais de 500 mil trabalhadores necessariamente têm que trabalhar com arranjo aberto. A finalidade no final do dia é gerar maior concorrência. E vai se beneficiar aquela empresa facilitadora que oferecer mais vantagens para os próprios trabalhadores. Desde que, vou ser chato aqui, tratem exclusivamente da melhoria da qualidade nutricional. Sim. E também super importante, o decreto 12.172 veio trazer limites máximos de taxas que podem ser cobradas nessas operações. Então, a visão do governo que a gente extrair daqui é tentar estrangular um pouco a fonte de custeio para essas vantagens comerciais que não tratam exclusivamente da melhoria da qualidade do alimento na nutrição.
feita essa longuíssima e chata introdução, acho que aqui a gente volta justamente para a Flua Nutrição. A gente sempre gosta de trazer parceiros que tenham adesão e sejam aderentes ao que a gente acha que é o melhor caminho, o caminho mais seguro para os nossos clientes. Desde sempre, felizmente, a gente sempre disse o seguinte: procurem parceiros que ofereçam serviços vinculados exclusivamente à melhoria da qualidade nutricional. Mas a gente vê ainda poucas empresas no país que ofereçam esse tipo de serviço. E encontrei vocês. Até por provocação da Lê Godoy, né, que me encontrou por conta de uma notícia no jornal, na mídia. E eu adorei o que vocês fazem. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco disso com os nossos clientes, os nossos ouvintes, de qual é o diferencial de vocês. Por que a gente pode afirmar que vocês são totalmente aderentes a toda essa regulamentação do PAT? Legal. Ufa! Nossa senhora, vou até tomar minha água aqui. É muita norma, né? São 50 anos, né? Ano que vem, são 50 anos de PAT, é muita atualização, muitas normas aí diferentes. Eu acho que a gente vem, de fato, com um olhar para o cuidado de alimentação do trabalhador. Então, acho que eu sei que é um desafio grande quando a gente pensa nisso, porque a gente tem a questão não só de fazer essa educação, mas também do trabalhador lá na ponta querer, né, comer melhor. E isso, eu acho que é um dos nossos diferenciais, porque a gente olha muito para comportamento alimentar. Então, hoje, né, não preciso de uma foto do meu prato, ou, né, para falar que hambúrguer de batata frita não é o mais equilibrado nutricionalmente, quando a gente está falando. Mas a nossa decisão no final do dia, ela envolve muitas outras coisas, né? E a gente estuda isso muito, a gente olha muito para isso quando a gente está colocando qualquer serviço nosso de nutrição. Então, seja um mapeamento de saúde, seja uma palestra na empresa, seja nos vídeos que a gente faz, seja nos teleatendimentos. Então, todos os serviços que a gente tem hoje, a gente vai olhar muito mais, um pouquinho mais uma camada, um pouquinho mais profunda, né, da pessoa, para que ela consiga, de fato, ter autonomia no cuidado de saúde dela e que ela escolhe, né, no final do dia. E eu acho que é legal complementar, né, que quando a gente está falando do PAT, a gente está falando de dar esta autonomia e que as pessoas, de fato, compreendam quais serão essas melhores escolhas, né? Então, além de oferecer ou facilitar o acesso ao alimento ou as melhores composições, a gente está trabalhando muito essa camada da escolha da pessoa e de como que ela consegue trazer isso para o dia a dia, de forma prática. E eu acho que isso também é uma tradução muito da Flu. Nosso intuito e objetivo é sempre traduzir muito também dos guidelines, das diretrizes, né? Assim como você faz no âmbito jurídico, a gente faz na saúde, para pegar o que tem da ciência e traduzir de forma prática para essas escolhas, para essa autonomia, né, de cada um, de cada pessoa. Isso é sensacional, porque eu me lembro que nas primeiras consultas que a gente recebeu aqui, o pessoal perguntava: mas Caio, qual que é o problema do cashback? Se a pessoa usa, eu dou mais dinheiro para comprar alimento. Eu falei: gente, se você me der mais dinheiro, eu vou comprar picanha em panceta. Eu vou infartar em 2 anos, né? A cesta de Natal vira só porcaria. Eu acho que a ideia não é essa. Então, na prática, como é que vocês atendem? Eu acho que entendi que o foco de vocês está nas PJs, né? É tentar conscientizar o empregador mediante o atendimento das pessoas físicas. É isso, vocês fazem alguma coisa personalizada olhando para o perfil de pessoas, perfil de empresa? Como é que funciona um pouco no dia a dia? Eu vou dar um passinho para trás, acho, já que você falou da panceta e picanha, para falar, acho que um pouco do nosso conceito de alimentação saudável, que eu acho que isso, às vezes, é diferente do que a maior parte das pessoas esperam de uma nutrição equilibrada. Então, a gente, e o nosso próprio nome da Flua, ele veio um pouco disso, né? A gente, não sei se você já ouviu falar no Murilo Gun, que ele é um humorista, que ele fala bastante de criatividade e inovação. E aí a gente assistindo, né, na pandemia, um dos cursos dele, ele traz o conceito de normal e natural. E aí ele fala que normal é alguma coisa que é cheio de regra, que é uma coisa que pode trazer um certo sofrimento, que é difícil, que está embaixo de uma norma. E que o natural é uma coisa que flui, que faz bem, que é espontâneo, que gera bem-estar. E aí dentro do mundo, né, da nutrição, da alimentação, a gente entende que tem um pouco dessa confusão, assim, de alimentação saudável, que as pessoas ficam embaixo de muitas regras,
de muita coisa de lista de pode, não pode, de coisa que é ruim, que é difícil. Então, algumas pesquisas perguntando para as pessoas como elas enxergam a alimentação saudável, é sempre uma coisa que é muito rigorosa, né? Dolorido de fazer, assim. E comer é uma coisa gostosa, né? As pessoas entendem alimentação saudável ruim e comer bem gostoso. Essa separação. No nosso entendimento, não precisa ser diferente, na verdade não tem que ser diferente, né, no nosso entendimento, e também vários estudos que tem aí já falando sobre alimentação saudável. Então, o nosso conceito, e a gente roubou um pouco dessa ideia do normal e natural, aplicando a nutrição, então a gente entende que o conceito de dieta vai para essa lista de pode e não pode, e que é uma coisa que ela que não é necessária para a gente ter uma alimentação saudável. E a parte do natural é onde a gente vai. Então, a gente fala de muitas... no nosso pilar de educação nutricional, a gente fala muito disso, o quanto que é possível comer de tudo, o quanto que a gente tem que ter esse equilíbrio, o quanto que nada é proibido da gente comer, né? Claro que se a gente só for comer picanha todo dia, a conta não vai fechar, né, para a saúde. Mas é possível comer, e é possível comer todos os alimentos e ter uma alimentação saudável. Então a gente acredita muito, e é essa bandeira que a gente levanta muito aqui na Flua. Agora, eu acho que é importante, né, Lê, complementar, que isso não quer dizer que é solto, né, porque às vezes as pessoas escutam isso e falam, então agora virou festa, né, eu vou fazer o que eu quiser e tudo é saudável. Não, a gente tem, como eu estava falando antes, as diretrizes, né, e as recomendações que existem sobre saúde, sobre alimentação, e a gente vai traduzindo isso pensando em 5 pilares, né? Que é, sim, frequência, quantidade, qualidade, mas também entendendo os diferentes contextos e se faz bem para a pessoa, né? Então, a gente vai englobar sempre esses 5 pilares. E respondendo um pouco da sua pergunta, né, de como que a gente leva isso para as empresas, existe a avaliação FLUA de alimentação e saúde que a gente faz de forma individual. Então, a pessoa consegue preencher e ter uma fotografia, por exemplo, como ela está hoje em relação a essa qualidade, quantidade, frequência. Também tem uma visão do comportamento alimentar ali, e daí ela consegue já entender um pouco melhor aonde ela consegue ir trabalhando, colocando, né, uma melhoria dessa alimentação. E a gente também tem um relatório isso para a empresa. Então, vinculando como é que está essa população, né, dentro desses pilares. Então, a gente trabalha um pouco nesse sentido também. Sensacional. A partir disso, a gente consegue fazer uma estrutura de programa mesmo. Então, vamos colocar algumas palestras aqui, baseado nesse mapeamento, que a gente consegue desenhar o que para a população ali seria mais adequado. A gente tem uma série de vídeos que a gente pegou 600 consultas particulares, a gente analisou essas 600 consultas, e aí, depois de 1.000 horas de trabalho, aí, a gente transformou isso em um conteúdo gravado, para realmente conseguir escalar com qualidade, que é uma das dores, né? A gente conseguir fazer alguma coisa, atingir mais pessoas num custo mais baixo, mas sem perder a qualidade. E aí a gente tem também as consultas nutricionais, que a gente sabe que o custo é um pouquinho mais elevado e é um pouco mais personalizado. Então a gente consegue caminhar dentro da empresa de acordo com a necessidade dela, se ela quer uma coisa mais personalizada ou menos personalizada para cada colaborador. E também de acordo com o orçamento de cada empresa, né? Então a gente consegue caminhar bem com essas soluções. Uau, sensacional. Agora, curiosidade minha também, né? Porque a gente muitas vezes fala em uma melhoria da alimentação, pensando muito mais na questão estética do que realmente na saúde das pessoas. Hoje você vê nessa super moda injeçãozinha que inibe o apetite. Mas hoje ainda muito pulverizadas as informações de que, gente, a pessoa não está se cuidando, porque não perde peso com qualidade. Sim. Acho que tem tudo a ver do que a gente está falando aqui, né? Gente, inclusive tem um pouco de consciência que emagrecer não necessariamente quer dizer que eu esteja com uma boa alimentação. Né? Tô certo ou não? É isso com mesmo? Certeza, com certeza. Eu acho que dentro da nossa jornada, eu tive também um pouco mais de formação nessa área de transtorno alimentar, e eu posso dizer com propriedade que muitas vezes estar muito magro quer dizer doença, né? Ou pode dizer doença. Então a gente tem que entender de fato o todo, né? O contexto de como foi esse emagrecimento, né? Como que essa pessoa fez,
qual motivo. E claro, assim, a gente não vai ignorar que existem muitas pessoas que precisam perder peso, né? Assim, a gente vive numa população que mais da metade está com sobrepeso e obesidade, né? Os dados que a gente tem aí do último Vigitel. Então, a gente precisa cuidar disso. A forma é como que isso está sendo feito, né? De forma radical, a gente pode ter um resultado num curto prazo, mas que muitas vezes não é sustentável. Então, por isso que a gente trabalha tanto com mudança de comportamento, né? Como que a gente pode trazer, sim, essa melhoria da saúde de forma sustentável, né? E com qualidade. Eu queria só colocar uma fala de cuidado nas canetas, né, aí, porque eu acho que de fato tem pessoas que precisam do medicamento, né, e vão ser beneficiadas, com isso, mas que isso tem que ter um acompanhamento, porque Dentro do só contexto isso de saúde, né? exato, porque só isso não vai resolver. E aí a pessoa vai parar de tomar o medicamento ou vai comprar no mercado paralelo também, que a gente sabe que o medicamento é super caro. Então vai comprar no mercado paralelo e não sabe a segurança do medicamento, não sabe, né, não sabe a dosagem, não sabe nada. Então é bem complicado. Acho que esse é o uso complicado, né, das canetas. E dos outros medicamentos todos que tem aí de perda de peso, de controle de apetite. A Então, consultoria da IA, que hoje serve para tudo, né? Jogo na IA e me devolve e tá tudo bem. Consegui um plano de alimentação adequado. E às vezes fazem umas dietas bem, assim, complicadas. Legal. É isso. Então, eu acho que é muito delicado, né, quando a gente vai olhar para esse lugar de emagrecimento, porque a gente foi ensinado que peso é sinônimo de saúde, né? Então, eu estava até fazendo uma palestra semana passada, e aí uma das introduções é justamente essa, assim, né? A gente está acostumado se eu perdi peso, eu comemoro, né? Se eu ganhei peso, eu preciso reduzir de qualquer forma. E a gente olha para esse indicador, que de fato é um indicador de forma isolada. Só que a gente não pode fazer isso, né? Quando a gente está pensando em saúde, é muito mais complexo, muito mais abrangente, né? A gente tem aí vários pilares, e aí pensando em nutrição, a gente vai olhar para peso não isolado, então tem até um indicador que é o IMC, que acho que todo mundo conhece, que é peso, né? Relação de peso e altura. A gente vai olhar para os exames, a gente vai olhar para percentual de gordura, a gente vai olhar como a pessoa está se sentindo clinicamente para exame. Então, é um combo. A gente não pode olhar só para peso, mas que a gente sabe que a maior parte das pessoas acabam se apoiando muito nesse indicador como sinônimo de cuidado, o que não é uma verdade. Isso. Mais forte do que eu falei que ia tentar. Existe uma conexão entre bem-estar e felicidade, a nossa pauta de hoje. Né? Não é da série de pílulas de bem-estar e felicidade, mas acho que as coisas andam par e passo. Inevitável. Eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito da percepção, na teoria ou na prática, de quais são os benefícios que as empresas têm como retorno desse investimento que vai ser feito. Porque a gente sabe, né? Hoje ainda a prioridade é folha de salário, é um plano de saúde que a gente vai tentar remediar. Muitas vezes a nutrição fica numa caixinha lá em segundo, terceiro, quarto plano. Né? O que a gente pode apresentar hoje de ROI, de retorno, para essa empresa que quer olhar para isso? Imagina que o fato de eu me alimentar bem já me dá mais disposição, gera menos afastamentos. É isso mesmo, não? Sim, a gente pode falar que com certeza, né, cuidando da alimentação, a gente vai ter uma disposição, e até tem uma das palestras que a gente trabalha, né, energia, disposição e alimentação, porque ela está com certeza associada. E eu queria até aproveitar e trazer o pilar da relação com a comida, que isso também traz quando a gente aborda essa alimentação de uma forma diferente, né? Então, quando a gente tem um peso da comida, até comendo, digamos assim, uma quantidade suficiente, e daí a gente pode até resgatar lá a origem do PAT, foi de dar as calorias suficientes, né, para os colaboradores. Ter só as calorias não vai ser suficiente hoje para o que a gente precisa. Né, de cuidado com o estresse, de cuidado com a saúde mental, de cuidado como o ser humano como um todo, né, de uma forma integral. Então, a gente trabalhando a qualidade das escolhas, a autonomia e também como que essa pessoa está se relacionando com a comida, né, trabalhando um pouco essa culpa, né, trabalhando um pouco até essa permissão em comer de uma forma mais leve, a gente também consegue trazer aí resultados positivos. Caio, acho que você trouxe uma questão importante para a gente, no cenário que a gente escuta muito das empresas, assim, né? Eu vou investir no meu colaborador, mas hoje ele não fica 2 anos na minha empresa, e quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de estilo de vida.
E quando a gente fala de estilo de vida, é longo prazo. Sim. Né? Não é nada que é curto prazo. A gente escuta muito isso, né? Como é que eu vou investir? Porque depois ele vai sair, eu não vou ter esse retorno. Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer uma mágica e pensar de forma diferente, de forma mais imediatista. Então, quando a gente está falando de alimentação e nesse retorno de saúde, eu estou pensando, de fato, né, a curto prazo, numa disposição em produtividade e energia, porque se a pessoa fica em jejum, que é uma grande moda para perda de peso, ela vai produzir menos. Né? Se a pessoa ela corta carboidrato, então batata, macarrão, pão, que é para ela perder peso, voltamos para o peso, né? Que é para ela perder peso, é o principal nutriente do nosso cérebro. Até fazer uma pergunta aqui para você. Quanto você acha de pão francês que o nosso cérebro usa por dia para funcionar? Vamos supor que você fique dormindo o dia inteiro. Meu Deus, eu como sou descendente, não parece, mas de italiano, eu preciso de um pão no almoço, um pão no jantar. Então, menos do que isso, eu não vou conseguir funcionar. Então, vou te dar uma boa notícia, são 3. Tá bem. Então, a ideia é que as pessoas elas estão tão focadas, né, nessa questão do peso e nessa redução. E, de fato, né, como a Alê falou, a gente tem mais de 60% da população hoje brasileira com excesso de peso. Então, existe uma necessidade realmente de olhar para isso. Só que aí isso é feito de uma forma completamente, acho que desesperada, eu posso falar isso assim, né? Então, não ordenada. E aí, o impacto a curto prazo a gente tem nessa questão da energia e na disposição, no humor, na irritabilidade, no sono. Então, isso a gente consegue ver. E a longo prazo, médio e longo prazo, aí a gente está falando de exames, né, clínicos que vão melhorar, a questão da cirurgia bariátrica, né, menos idas ao pronto-socorro, com doenças que estão relacionadas, que podem estar relacionadas à obesidade, complicações da cirurgia bariátrica. Então, a gente consegue ver, né, com essa avaliação FLUA, o consumo, por exemplo, quanto que a pessoa está comendo de fruta, legumes e verduras. Então, que, na verdade, a gente está olhando para fibras aí, quando a gente está vendo isso. E já existe, então não é a Alessandra, nem a Flua, né, são estudos muito bem definidos já, que trazem uma relação de prevenção, por exemplo, de fibra e câncer de intestino. Então, quando a gente olha para a população e a gente olha as pessoas que elas consomem mais ou menos essas 5 porções por dia, então eu estou falando aí de forma simplificada, de 3 frutas e meio prato de salada. Vamos pensar nessas 5 porções. Por dia, elas têm menos chance de ter câncer de intestino do que pessoas que não consomem. E aí, quando a gente olha para, por exemplo, a mesma ideia, para câncer de pulmão, a gente também tem que, mesmo pessoas que fumaram 17, 20 anos, quando elas consomem fruta, elas têm uma redução de poder ter um câncer de pulmão do que pessoas que não consomem, mesmo elas terem fumado por tanto tempo. Então, a gente vê que existem muitos benefícios de uma alimentação mais equilibrada, só que a gente tem esse desafio, né, do curto prazo e do imediatismo e do budget super apertado, que é isso, né? A gente já tem tanto custo, a gente sabe que o custo com o plano de saúde hoje ele é muito alto. Então, colocar isso dentro de uma caixinha de nutrição é um desafio, é um grande desafio que a gente enfrenta. Eu adoro uma frase dos meus pais, meu pai italiano e português, ele dizia, você é com quem você anda. E minha mãe oriental dizia, você é o que você come. Então sempre convivi dentro de casa com esse paradoxo que não é, né? Acho que são complementares. Sim. O que eu faço, com quem eu ando, o que eu como, isso é super importante para o nosso dia a dia. Sensacional. Eu queria agradecer vocês, esse nosso super rápido bate-papo. Acho que seja o primeiro de algo mais estruturado, mais longo. Legal. Obrigado pela presença, adorei conhecer a Flua, adorei conhecer vocês. Depois a gente vai deixar o link, o contato de vocês aqui nas nossas redes sociais. E, por favor, contem comigo que a gente possa fazer novos papos. Querem deixar algum recado final? Obrigada, Caio. Eu quero agradecer também e ficar à disposição. Eu acho que o recado final é de olhar essas oportunidades para a gente conseguir cuidar mais, né, dos trabalhadores. Eu acho que isso é uma demanda que vai existir independente do PAT, né? Ela existe aí, ela é muito necessária. Legal, obrigado, Alê. É isso, obrigada. Então, conte com a gente também para novos papos. Obrigado a vocês que ficaram até o final com a gente. Continuem nos acompanhando nas redes sociais e para acompanhar os temas relevantes na área previdenciária. Abraços.